23. Mateus, capítulo 1, versículo 23. O tema dessa mensagem é Deus conosco. E é sobre isso que esse versículo de Mateus 1, versículo 23 fala. Está escrito assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui, o anjo Gabriel estava anunciando a Maria, que era uma jovem solteira, estava prometida em casamento a José, mas ainda não havia casado com José, e ela estava nessa preparação para o seu casamento, quando recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel chegou e disse para ela que ela foi escolhida para trazer o Salvador ao mundo. Aquele prometido no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus prometeu que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente, venceria a serpente, que é um símbolo de Satanás, do inimigo de Deus e do nosso inimigo também. Esse descendente da mulher viria para resolver o grande problema, o problema do pecado e da separação entre o homem e Deus. E o nome é bastante sugestivo, que o anjo disse que ele seria chamado e reconhecido. O anjo disse que ele seria reconhecido e chamado como Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus disse, enquanto pregava o Evangelho também, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, verso 10. Então eu vou embasar a mensagem nesses dois versículos, Mateus 1, 23 e Lucas 19, verso 10. Os dois textos estão falando a mesma coisa de forma diferente. Deus foi anunciou a Maria, através do anjo, que nasceria dela o Salvador, o Filho de Deus, que tornaria-se carne, assumiria a natureza humana para ser o Salvador do mundo, o Salvador dos fiéis. E quando Jesus, já na fase adulta, começou a pregar o Evangelho, ele mesmo testificava da sua origem, testificava da sua natureza, tanto divina quanto humana, para que as pessoas pudessem entender que o propósito de Deus para a salvação do homem se cumpriria na totalidade. Cristo é a solução. Cristo é a resposta ao clamor do pecador. Deus ouviu o clamor do pecador. Deus conheceu a necessidade do pecador. Lá no Jardim do Éden, o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Mas o Filho de Deus nasceria de uma virgem para poder solucionar esse grande problema. Então nós vemos aqui Jesus dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem. Esse era um título que Jesus usava para se identificar com a humanidade. Era importante, era decisivo que o Salvador do pecador fosse homem, homem perfeito, homem na sua totalidade, porque somente um homem perfeito poderia oferecer o sacrifício perfeito, onde haveria o pecado perdoado, purificado pelo sangue desse grande sacrifício,
Jesus é a resposta. Por isso, a Bíblia começa com Cristo e termina falando em Cristo. Começou lá no Jardim do Éden. E lá no livro do Apocalipse, você percebe que fecha-se o plano de Deus de salvação com a pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro, é o assunto, é a tônica. Jesus é a resposta. Portanto, Filho do Homem era um título que Jesus usava para se identificar com a humanidade. Isso fala do mistério da encarnação. Deus torna-se carne. O Criador, por amor, identifica-se com sua criação. Olha o quanto Deus é bom. Ele procurou identificar-se conosco para poder levar a nossa culpa, a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa decepção, as nossas trevas. Deus não poderia experimentar em si mesmo o pecado, a não ser através da encarnação. Porque Deus, Ele é totalmente santo, conhece todas as coisas, mas não conhece o que é o pecado, a mancha do pecado. E como para resolver o problema do pecado da humanidade, era necessário que se oferecesse um sacrifício perfeito. Você observa que lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, existe toda uma orientação de sacrifícios que apontava para Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento não eram suficientes, não foram suficientes para satisfazer a necessidade da expiação, porque eram oferecidos com animais, que eram um tipo de Cristo, que seria sacrificado também. Então, como aquele animal que era oferecido na lei de Moisés era totalmente inocente em relação ao sacrifício que ele estava oferecendo, ele não merecia ser morto, ser degolado, ter o seu sangue derramado na base do altar. Então aquele animal, ele era inocente. Não era pelas suas próprias falhas que ele estava sendo morto. Ele estava sendo sacrificado para ser oferecido a Deus como um sacrifício, para que Deus pudesse exercer misericórdia para com o pecador que oferecia aquele sacrifício. Portanto, Jesus é o sacrifício por excelência, e como Deus, na sua natureza, não podia ser contaminado pelo pecado, Deus então, conversando com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chegaram a um acordo de que o Deus Filho viria ao planeta Terra, nasceria de uma virgem, para não ter a participação do homem. Como ele nasceria de uma virgem, o anjo disse que ele seria concebido pelo poder do Espírito Santo. Era diferente, era perfeitamente humano, mas totalmente santo. Era o homem idealizado por Deus. Era o homem que Deus idealizou quando criou o primeiro homem chamado Adão. Depois criou Eva. Eram totalmente santos, puros, inocentes em relação ao pecado. Como o primeiro Adão fracassou, Deus enviou o segundo Adão e o último Adão também, porque depois de Cristo não existe mais nenhum representante legal diante de Deus para ser o Salvador da humanidade. Então, Jesus, enquanto homem, Deus e homem, ele pôde receber no seu corpo a mancha do pecado, não dele, mas o nosso pecado, e assim poder expiar, purificar, nos libertar dos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si o nosso pecado, levou sobre si a nossa maldição. Como homem perfeito, ele pôde fazer isso. O apóstolo João escreveu:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, verso 14. Está falando sobre a encarnação. Deus tornando-se carne. Deus em Cristo não deixou de ser o que era, mas tornou-se o que não era. A Bíblia fala que Jesus era Deus manifestado em carne, mas ao mesmo tempo era perfeitamente humano. Ele tinha todas as limitações do ser humano. Ele era um homem sensível, como todos nós somos. Jesus tinha emoções, Jesus sorria, Jesus cantava, Jesus chorava, Jesus tinha fome, tinha sono, cansaço. Perfeitamente humano, mas perfeitamente Deus. Esse é o mistério da encarnação. É isso que durante toda a eternidade nós vamos rebuscar para compreender como, na sabedoria de Deus, Ele arquitetou um plano tão perfeito. E Jesus é a resposta, como foi a resposta para o nosso irmão Jaime, trazendo cura para ele. E Ele traz cura ainda hoje. Hoje você pode ser curado. Hoje você pode ser liberto. Hoje você pode ser tocado pela poderosa graça de Deus e sair daqui renovado. Porque Jesus não se rebaixou ou perdeu a sua glória e majestade quando se encarnou, quando nasceu de Maria, mas assumiu uma natureza humana para ser o Salvador por excelência do pecador. Ele não deixou de ser o que era. É impossível Deus deixar de ser Deus, mas tornou-se o que não era, tornou-se carne. E o verbo, esse verbo significa a voz, a palavra, falando sobre a pessoa do Deus Filho. No início, a Bíblia diz que Deus falou: haja luz, e houve luz. Deus falou e as coisas apareceram, surgiram. A Bíblia diz que Deus falou e a vida veio à existência. O tempo começou a existir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Então quem é essa palavra? Jesus, o verbo do Deus vivo. Aquele que é Deus com Deus, aquele que é Deus Todo-Poderoso, com o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, isso é maravilhoso, nós não entendemos, a nossa mente é bastante limitada, mas pela fé nós aceitamos isso, porque a nossa salvação depende disso, de crer no mistério, de crer no poder da encarnação. Para que nós possamos entender o que significa Deus conosco, precisamos entender o nascimento de Cristo Jesus. Entender em que circunstâncias se deu o seu nascimento. Entender que ele nasceu totalmente puro, porque ele não houve ali a participação do homem na sua concepção, mas ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que gera vida. A Bíblia diz que no início havia um caos. Quando Deus criou os céus e a terra, havia ainda uma deformação, uma deformidade. Não havia ainda as coisas bem definidas. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face das águas, e a vida começou a existir. Essa vida era a própria vida de Deus, que Deus foi manifestando pelo seu poder e criando a terra, criando o universo, criando as florestas, criando os animais, criando o ar, criando tudo aquilo que era necessário para a subsistência do homem. Deus é a resposta, e a resposta de Deus é Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando as pessoas andavam com Jesus, estavam andando com Deus.
Mas muitos não perceberam isso. Muitos não entenderam que aquele homem simples, carpinteiro, filho de um carpinteiro, era o Deus Todo-Poderoso, o Deus conosco. Tanto é que Judas o traiu, Pedro o negou, e nós continuamos a pecar contra ele e contra a sua santidade, por falta de entendimento. No entanto, a palavra de Deus não volta vazia. O propósito de Deus não pode ser frustrado. E Paulo, que recebeu uma revelação profunda do Evangelho, ele escreveu assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, existindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele se entregou para ser o sacrifício perfeito. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Como? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A crucificação foi a maior manifestação de humildade daquele que era Deus e homem. A crucificação revela o caráter de Cristo como homem, porque ele tinha que ser totalmente humilde, totalmente submisso, totalmente entregue para assumir o lugar do pecador, levar a mancha do pecador, para poder libertar o pecador da sua escravidão e trazê-lo de volta à comunhão com o Pai. Então a Bíblia diz que, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também, olha o resultado, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é um resumo do Evangelho. Aqui fala da humildade de Cristo. Primeiro é aceitar a encarnação, aceitar ser limitado, aceitar ser identificado com o pecador. Tinha que ser bastante humilde, tinha que ser bastante amoroso para poder se permitir viver essa realidade. E aqui nós percebemos que Paulo está falando da encarnação, Paulo está falando da disposição de Cristo em tornar-se carne, manifestar o poder de Deus através da sua carne. Ele estava totalmente entregue nas mãos do Pai, totalmente submisso. O Pai disse: precisa acontecer um grande e perfeito sacrifício para que haja redenção. Então o Deus Filho disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não havia outra opção, não havia outra pessoa que pudesse fazer o sacrifício que traria a redenção. Então o Criador, ele tomou a decisão: assumirei a natureza humana para libertar cada ser humano no planeta Terra. Gente, que coisa maravilhosa é o plano da salvação. E nós estamos aqui hoje desfrutando disso. Nós temos aqui nesse texto de Filipenses 2, 5 a 11, o Evangelho da salvação resumido. Vemos aqui as duas facetas de Cristo: Deus Todo-Poderoso e homem, com H maiúsculo, que experimentou a morte para nos salvar dos nossos pecados. Morreu a nossa morte para dar-nos sua vida por meio da ressurreição dos mortos. Então Paulo está falando aqui nesse texto de Filipenses sobre o nascimento de Cristo, sobre a encarnação de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo e a entronação de Cristo
como homem perfeito no reino dos céus. Agora lá nos céus, por conta da encarnação, Deus tornando-se carne em Cristo, lá no céu existe um homem perfeito. Um homem perfeito. Outro dia eu estava pensando sobre isso. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E as pessoas ficam divagando sobre isso, fala aquilo outro. Eu falei, gente, está muito fácil de entender essa expressão, criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus foi criado pelo poder do Espírito Santo. E ele era homem perfeito. Não tinha uma mancha sequer no seu caráter. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo, Jesus é a medida. Se nós nos tornarmos como Jesus, nós seremos perfeitamente agradáveis ao Pai, porque Jesus agradou o Pai, mesmo vivendo na condição de homem, porque ele estava obedecendo sem questionar, santo, puro, imaculado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então hoje lá no céu, assentado no seu trono de glória, tendo aos seus pés os anjos, os homens, demônios e toda a criação de Deus, prostrado aos seus pés, declarando que Ele é o Senhor, um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos chegar no céu e nós vamos perguntar, eu quero ver Deus. Eu penso assim, o anjo vai dizer, olha para aquele trono, lá está Deus assentado no trono. Você vai olhar e você vai ver um homem, mas ao mesmo tempo Deus. E você vai perguntar, mas como isso é possível? Pelo poder e pelo mistério da encarnação. Hoje lá no céu existe um homem perfeito na pessoa de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos crer nisso pela fé. Quando você quiser conhecer a Deus, basta conhecer Jesus. Tomé disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, Tomé, estou há tanto tempo com vocês, caminhando com vocês, comendo com vocês, todo dia, e você não tem me conhecido? Estou caminhando com vocês, pregando, curando, libertando, e você está me dizendo, querendo ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, queridos, é por isso que eu digo que lá no céu existe um homem perfeito, que vai nos receber na ressurreição do último dia, no arrebatamento, nós estaremos com Ele. Se quisermos conhecer a divindade, basta olhar, basta conhecer Jesus. É difícil de entender isso? Não é. Porque está escrito que lá no céu, Ele está no seu trono de glória, tendo tudo que foi criado aos seus pés, e todos tendo que dizer que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando você entrega ou crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, você está tendo um grande privilégio. A misericórdia de Deus te alcançou. Porque não existe outro Salvador senão Jesus. Não existe outra verdade senão Jesus. Não existe outro caminho senão Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a luz, a vida. Se existe vida no universo, conhecido e desconhecido, é resultado da vida de Cristo. Essa vida procede dele. Então, queridos, o nome de Jesus, o nome Jesus, fala da humanidade, do Deus Filho. A expressão Cristo revela a sua natureza sem pecado, porque quer dizer ungido, puro, sem pecado, aprovado pelo Pai como nosso Salvador e Senhor. Jesus é o nome humano. Cristo é a condição na qual Ele viveu, ungido, aprovado,
poderoso, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Quando lá no monte ele transfigurou-se, tendo ali consigo Pedro, Tiago, João. A Bíblia diz que as vestes de Jesus resplandeceram. Sabe o que é iluminar-se? Manifestando a sua natureza. Pedro, João e Tiago viram aquilo e ficaram até assustados, porque estavam tão ambientados com Cristo no dia a dia, que desconhecia a sua real natureza. Naquele momento, ele se transfigurou, ele manifestou o seu poder e a sua glória, que era oculta aos olhos dos incrédulos. E até hoje, a glória de Cristo é oculta aos incrédulos, àqueles que não têm a disposição de crer no Evangelho, àqueles que não têm a humildade para acreditar que a palavra de Deus é verdadeira, que o Evangelho é puro, é a mais pura verdade. Quando nós não cremos no Evangelho como está escrito, quando nós não cremos no Cristo do Evangelho, nós nunca veremos a glória de Deus na face de Cristo. Precisamos crer, porque essa é a grande pedra de toque do cristianismo. Nosso Criador vindo nos salvar, mas para isso tendo que tornar-se como um de nós, porém sem pecado. Jesus, ele espantava as pessoas com a sua doutrina, com o seu ensinamento, com as suas palavras, com o seu caráter. Deus manifestado em carne. A gente às vezes pensa assim, gostaria tanto de ter vivido naquela época. Quero dizer para você uma coisa, não há diferença entre aqueles que viveram naquela época e nós que vivemos hoje. Não há diferença, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo nos revela a pessoa de Jesus. O Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo, e mesmo que nós não possamos tocá-lo hoje, nós podemos viver a vida dele em nós. Então, o que os discípulos não tiveram no início, nós temos hoje. Somos a habitação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus Trino habita em nós, para nos ensinar a viver em novidade de vida. Todas as religiões do mundo começam com a iniciativa do homem. Observa, todas as religiões do mundo começam com a iniciativa do homem. O homem fazendo um sacrifício, o homem fazendo uma oferenda, o homem fazendo uma caminhada, o homem fazendo uma jornada para poder agradar ou aplacar o seu Deus, o seu ídolo. É o homem querendo agradar ao seu Deus, né? Entre aspas, para receber seus benefícios. Mas no cristianismo é diferente. No cristianismo é Deus quem toma a iniciativa. Nós não somos salvos porque nós abrimos o nosso coração voluntariamente para Cristo, dizendo, vem habitar em mim, Senhor. Não, nós é que fomos convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus veio a esta terra, morreu pelo nosso pecado, torna-se o nosso Salvador pela fé, e os nossos pecados são purificados pelo seu sangue. Então nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Nós não tivemos que agradar a Deus para que Ele nos salvasse. Ele veio até nós. Ele doou-se a si mesmo, Ele entregou-se por inteiro na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador pelo sacrifício perfeito. Então o cristianismo é diferente de todas as demais religiões. Nós não estamos querendo agradar a Deus para receber as suas bênçãos. Ele nos amou primeiro, Ele veio até nós e não nós é que fomos até Ele. Temos que entender isso para sermos bastante humildes e entender que é Ele que faz tudo. Quer sejamos pessoas de fé, é pela graça dele. Se nós temos uma vida abençoada, é pela graça dele.
porque a Bíblia diz que Ele faz tudo. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas. O nosso querer e o nosso realizar é tudo pela graça de Deus. Se fazemos alguma coisa é pela graça de Deus. Se nós estamos aqui hoje é pela graça de Deus. Se nós estamos evangelizando é pela graça de Deus. Se nós estamos prosperando na nossa vida espiritual é tão somente pela graça de Deus, porque o próprio querer e realizar procede de Deus. Nada de nós mesmos, a não ser o reconhecimento de que nós somos pecadores fracassados e que somente em Cristo nós encontramos a libertação. A nossa parte é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É a mensagem do Evangelho. Temos que crer nele, confiar a Ele todas as nossas vidas. Podemos ver isso acontecendo, Deus tomando a iniciativa, já no jardim do Éden, quando Adão e Eva, depois de terem comido o fruto proibido, se escondem de Deus por entre as árvores do jardim. Mas Deus se aproxima, os chama, os procura, dizendo: Adão, onde você está? Note que o homem, depois que foi contaminado pelo pecado, ele começou a fugir de Deus, e isso até hoje, queridos. O homem naturalmente não quer contato com Deus. Então Deus tem que ir atrás do homem. E isso aconteceu com a encarnação. Não é você que está promovendo a sua salvação. É aquele que desceu dos céus, aceitou tornar-se carne humana para morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado. É nele que nós temos a redenção. Então, naquele momento no jardim do Éden, trava-se um diálogo que revela desobediência, medo, confissão de pecado, julgamento e promessa de redenção. Aquele diálogo no jardim, ele contém tudo isso. Ele contém ali desobediência, medo, confissão de pecado, julgamento da parte de Deus por causa do pecado e promessa de redenção. O casal em pecado sairia do jardim, perderia ali a comunhão com Deus, mas imediatamente Deus desencadeia um plano de resgate para o casal e para toda a sua posteridade, que chega até nós. Nós somos a posteridade, nós somos a descendência de Adão e Eva. E aquilo que foi prometido no jardim do Éden veio através dos séculos e chegou até nós. Hoje nós temos um Salvador bendito, maravilhoso. Aquele que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que aconteceu na vida do Jaime, pode acontecer na sua vida também. Vai acontecer, porque Deus sempre nos surpreende. Portanto, partindo para a conclusão, a salvação de Deus veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. A salvação de Deus é somente através de Jesus Cristo. Em Cristo, o caminho para o trono está aberto. Pela fé em Cristo, podemos nos aproximar de Deus, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, o trono da graça, onde Deus governa todo o universo, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aquele que está sentado no trono é o mesmo que foi levado à cruz, o mesmo que foi chicoteado, humilhado, cuspido, sua carne dilacerada, o mesmo que foi colocado num túmulo frio, escuro, mas é o mesmo que ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente e hoje está assentado à direita do Pai. E a Bíblia diz que o caminho para o trono da graça, do favor, da bondade de Deus está aberto.
Assim como o homem teve que sair do jardim, porque tinha pecado contra Deus, hoje Jesus abriu não apenas um jardim, mas ele abriu o caminho ao trono da graça, para que nós possamos entrar pelo poder purificador do seu sangue e acharmos socorro em tempo oportuno. Você precisa de socorro? O caminho para o trono está aberto. Por que você não vai até o trono pela fé no sangue purificador de Jesus? Por que você não vai em obediência, em humildade e entrega ao trono da graça? O trono da graça reflete a verdadeira comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem. Naquele trono está assentado um semelhante a você, que entende as suas limitações, que entende as suas dores. Você não precisa nem dizer para ele detalhadamente o que você vive, porque ele viveu a sua vida. Ele viveu as suas limitações, porém nunca pecou, mas ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é você ser cercado por toda a horda de demônios. Por isso ele te entende. Por isso o caminho para o trono da graça está aberto por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele não apenas é o caminho, mas Ele é aquele que está sentado no trono. Ele te conduz até Ele mesmo para te abençoar e te fazer uma pessoa renovada. Agora, em Cristo, o acesso a não um jardim, mas ao trono da graça está aberto a todos que confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Duas perguntas para concluir. Primeira, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se a resposta for não, você está perdido e Cristo o busca para salvar. Não está decretada a sua derrota final. Jesus está te buscando ainda hoje, dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração, peça perdão pelos seus pecados e confia inteiramente em Cristo para a sua salvação. Ele é o teu Salvador por excelência, Ele garante a sua salvação. Segunda pergunta, você está vivendo em plena comunhão com Cristo? A única coisa que nos separa de Cristo é o pecado não confessado. Pecado confessado é pecado perdoado e lavado no sangue de Jesus. Não permita que os seus pecados te afastem dele. Pela fé, receba a purificação pelo sangue dele. Purificação para cada pecado. Cada pecado pode ser lavado e purificado pelo sangue de Cristo. E o resultado final é que, crendo em Cristo como nosso Senhor e Salvador, e tendo os nossos pecados perdoados e purificados pelo seu sangue, podemos viver o que Jesus chamou de vida abundante, vida sobrenatural, vida plena, vida cheia de todas as bênçãos que Ele tem para nós. E experimentaremos o que significa Deus conosco. Amém? Do princípio ao fim, Deus conosco. De segunda a segunda, Deus conosco. Para isso Ele nasceu, para ser o Deus conosco, o Deus acessível, o Deus que te ama, que se importa, o Deus que quer te curar, te libertar e transformar a sua vida. Amém, amados? Vamos colocar em pé e nesse momento vamos fazer uma oração. Eu sei que você precisa de um milagre e Deus também sabe. É hora de você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Pedir a Ele: Senhor, me transforma, me cura, me liberta. Tira, Senhor, essas limitações. Abre os meus olhos, meu entendimento. É hora de você colocar a sua vida nas mãos de Deus e receber o seu milagre. Se você crer, você verá a glória de Deus. Senhor, nós entregamos diante de Ti as nossas vidas, agradecidos porque
o Senhor se preocupou conosco, nos amou de maneira incompreensível e manifestou esse amor na encarnação do teu Filho. Te agradecemos por isso. E queremos nesta noite colocar a nossa vida diante do Senhor. Pedir que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, que nós possamos viver uma vida totalmente transparente como Jesus viveu. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo, Senhor, e assim nos tornaremos imagem e semelhança do Senhor. Nos ajuda nessa noite. Envolve-nos com a tua graça, com a tua bênção, com a tua misericórdia. Cura, Senhor, e restaura. Aqueles que estão em casa, que estão nos ouvindo, visita-os com poder e graça. Traz cura, traz libertação sobre cada lar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.